começar esse Diálogos Isolados com a Cecília Oliveira, agradecendo imensamente, né, você aceitar participar desse projeto nosso, que começou justamente no Diálogos Isolados por conta, né, desse distanciamento e da necessidade de continuar discutindo o jornalismo, manter tanto o corpo docente quanto o corpo discente, né, da UEL unido, em troca, né, mesmo que remotamente. Então, agradeço muito, né, você ter aceito aí o convite. Queria já começar com uma pergunta, como eu falei, né, eu tenho esse benefício. Queria saber, queria que você contasse um pouco, para além de um currículo prático, né? Acho que quando a gente conta narrativa de vida é outra coisa, né? Contar como é que o jornalismo chegou na sua vida até chegar nesse momento. Então, oi, gente. Queria primeiro agradecer, né, o convite. Eu acho massa assim, essa interface dos jornalistas que já estão na pista com o pessoal que está chegando, né? Então, assim, a gente troca essas informações e para a gente se encontrar daqui a pouco, e agora é daqui a pouco mesmo, na rua. Então, muito obrigada. Sobre essa pergunta, realmente, assim, o jornalismo chegou na minha vida, vamos dizer que muito por acaso, mais ou menos assim, por acaso mesmo. Eu sou de Minas Gerais. Em Minas Gerais tem uma rádio que se chama Rádio Itatiaia, que assim, não existe outra rádio que tenha audiência como tem a Rádio Itatiaia. Tipo, ninguém ouve rádio, ninguém ouve partida de futebol na Rádio Globo. Ninguém. É tudo Itatiaia. Então, assim, eles tinham uns programas que me lembrava muito, assim, programa de auditório mesmo. Porque eram os locutores ali batendo papo com os ouvintes ligavam, eles comentavam notícias do dia, e é uma rádio que de hora em hora tinha um pequeno jornalzinho, tipo aquele minuto do G1. Só umas rapidinhas do que aconteceu ali naquela última hora. E aí foi quando eu tive esse contato, de fato, com o jornalismo, porque assim, eu acordava muito cedo, eu pegava serviço às 7, então assim, eu acordava às 5h45. Às 6 horas começava o jornal. O jornal ia de 6 às 8, então assim, eu escutava esse jornal todo. E aí depois tinha os programas que eu gostava. E aí tinha o jornal de meio-dia, que ia até 1, e a 1 começava o meu programa preferido, que chamava Chamada Geral. E era com uma locutora, a Glória Lopes. E era assim, era uma espécie da Atena do rádio, a minha preferida. E aí, e aquilo ali foi tanto, duas coisas, foi tanto assim, o meu contato com curso superior, porque assim, na minha família, não tinha ninguém com curso superior. Então, assim, eu não convivi com um advogado ou com uma enfermeira, uma fisioterapeuta, nada. Então, assim, eu não tinha essa percepção assim de, por exemplo, convivendo com uma enfermeira, de pensar, acho que eu quero fazer isso da vida. Isso não aconteceu. Então, assim, o jornalismo era o que eu tinha, era o que eu sabia que era possível, né? Belo encontro, né, com o jornalismo, assim, a potência do rádio, né, que continua bastante vivo, né, Cecília? E acho que, inclusive, ganhando um reforço aí, especialmente na quarentena, com os podcasts. Né? Então, assim, que me lembra, os podcasts hoje me lembra realmente esse tipo de rádio que eu ouvia e que foi o que me despertou, assim, porque são mais contadores de histórias, que eu quero dizer. Você vê mais gente contando história, mais gente fazendo comentários, batendo papo no rádio. Eu gosto disso, de ver gente batendo papo. E eu queria saber de você, que já trabalha mais tempo com isso, mais profissionalmente,
Como que está sendo a experiência, como que você enxerga o futuro do podcast? E, claro, se você tem alguma dica para quem está começando. Nossa, o que eu mais tenho é dica de podcast, gente, porque é isso, na quarentena, as pessoas fizeram duas coisas, ouvir podcast e criar plantas. Eu fiz as duas coisas. Você vê que surgiram novos podcasts, inclusive o meu, também surgiu nessa época, e tem essa coisa de que eu realmente acho que eles vão durar mais, porque a gente já vê, inclusive, podcasts assim com formatos diferentes. O que eu reclamava, eu não ouvia podcast como eu ouço hoje, porque o que eu ouvia antes me parecia uma grande mesa de bar. As pessoas só na mesa e, tipo, vamos supor, são 4 pessoas fixas na mesa do bar e chama mais uma para aquele episódio. Então, assim, eu achava esse modelo muito repetitivo e a grande maioria dos que eu conhecia eram assim. E eu confesso que eu descobri outros, assim, com outras pegadas, sabe? Então, eu gosto muito de ouvir o Modus Operandi, não sei se vocês conhecem, mas é um podcast sobre serial killers. Então, assim, contam um monte de história. Eu gosto de história, né? Então, aí conta aquele monte, conta a história do crime, o que aconteceu, quem estava envolvido, em que lugar. E aí elas constroem também, tipo, fala inclusive, me chama atenção também porque elas falam muito sobre como que aquilo foi retratado na imprensa, como que fizeram os jornalistas de trouxa, como que enganaram a polícia. Então, assim, eu gosto dessa história que tem essas ramificações, né? Eu gosto muito também de um que se chama Amor nas Redes, que conta várias histórias de desventuras amorosas. Então, assim, é ótimo quando você pensar que sua vida acabou, você ouve aquele podcast e fala, uau, eu tô ótima. Porque realmente você vê assim, meu Deus, como as pessoas caem nessas lábias, sabe? E são histórias reais, então é muito massa. Eu gosto muito disso. Eu gosto tanto de novela quanto de histórias reais. Então, assim, são coisas que me cativam. Então, assim, eu acredito que com essa diversificação de formatos, né, você não tem só mais o roda de bar, você tem também essa contação de histórias. Agora, eu não sei se vocês acompanharam o lançamento do Praia dos Ossos, da Rádio Novelo. A gente tem o Projeto Humanos, que é contar a história de uma forma totalmente diferente. Então, assim, tem vários formatos e eu acho que isso é bem promissor. Acho que a gente vai ter, vamos dizer assim, um YouTube de podcasts daí para frente. E eu espero, porque estou gostando. Bom, boa noite, Cecília. Estou muito feliz de você estar aqui. Acompanho o seu trabalho já faz muito tempo. Gosto muito, assim, de tudo que você faz. Eu acho incrível. E a minha pergunta é sobre segurança pública e como que foi estudar isso. Se você foi uma das criadoras do Fogo Cruzado e como que foi estar participando desse projeto. Sobre essa questão da segurança pública, é aquilo, né? Como eu falei, eu estava ouvindo da Atena. Então, começa dali. Outro que eu seguia muito, e aí vocês devem conhecer porque eu acho que ele era de Londrina, o Borghetti? Sim, é daqui. Pois é, super seguia o Borghetti, gente. Tem que seguir o Camargo agora. Nossa, eu adorava seguir. E na minha época, não passava na TV aberta, era VHS. Então, assim, pegava muito assim, esquisitamente nos horários
meio estranhos, mas eu adorava o Alborguete. Então, assim, acho que foi meio que o caminho natural das coisas, seguir pela segurança pública. Então, vocês já devem ter percebido que a formação em jornalismo ela é muito genérica, né? Então, você sai um profissional meio cru, no sentido se você não quiser ser um generalista, é igual medicina, você sai um médico, você sai um clínico geral. Mas aí, se você quiser cobrir uma área específica, você tem ali que correr atrás do prejuízo, né? Então, eu fui me especializar em segurança pública porque são coisas assim muito... É um mundinho muito particular, né? Então, assim, e como é toda especialização, você tem coisas ali muito, muito particulares. Então, eu fiz essa especialização em criminalidade e segurança pública, ainda em Minas, fiz ali na UFMG. E na época que eu estava fazendo essa especialização, era 2006, foi a época em que houve aqueles ataques do PCC em São Paulo. E foi também a época em que foi lançado o livro Tropa de Elite. Então, assim, era uma época que isso estava bombando, literalmente. Então, eu já pensava em sair de Minas, porque Minas, assim, tem um mercado muito fechado. E eu queria cobrir tráfico. Então, eu tinha essas duas opções, mas quando eu olhava para São Paulo, eu via uma cobertura monotemática, porque o PCC detém o monopólio da violência em São Paulo. Mais ou menos, né? Divide com a polícia. Então, assim, mas só tinha essa facção. E no Rio, você pode... Tipo, o assunto não acaba nunca. Você tem Comando Vermelho, você tem Terceiro Comando, ADA, um monte de milícia, a polícia. Então, assim, era um ambiente mais rico. E aí foi quando eu decidi vir para cá. Então, assim, essa especialização me ajudou no sentido de desdatenizar, porque aí você realmente vai estudar como as coisas funcionam. Olha, a violência não é porque a pessoa nasceu mal, sabe? Ela não nasce má. E aí você passa a entender, não, a pessoa não é assim porque ela é uma vagabunda, né? Que é o termo que eles usam. E aí você começa a compreender as dinâmicas da violência, como que foram os processos de exclusão geral que criou um movimento isso, que cria um movimento aquilo, que faz nascer uma facção aqui, nascer uma facção ali. Então aí você entende como as coisas funcionam, desdateniza e vai trabalhar. Desdateniza, né? Esse é um verbo ótimo, né? Importante, né? Relevante. Sim, sim, sim. Então, fala um pouquinho sobre isso, Cecília. Como é que é cobrir segurança pública no Brasil? E mais que isso, como é que é ser mulher e cobrir segurança pública no Brasil? É uma boa pergunta. Uma boa dupla pergunta. Cobrir segurança no Brasil é um desafio, porque... E não só no Brasil, na verdade, porque segurança é o carro-chefe de qualquer político para qualquer situação, né? Eles vendem sempre a segurança pública como vou resolver sua vida, vou te salvar, vou resolver os problemas, e a gente vai morar naquele meme que é o quadrinho da revistinha das Testemunhas de Jeová, onde tudo é lindo, o gramado é verde, e nós somos amigos de todos os animais, e é isso, seremos felizes para sempre. Eles vendem essas soluções mágicas para a gente. E não é bem assim, né? Então, quando a gente dá de cara com a realidade, essa realidade, ela é
tem uma influência extremamente danosa da política, tem uma falta de transparência absurda, porque assim, tudo eles alegam, não, mas isso é assunto sigiloso para manter a segurança. Então, assim, transparência é exceção da regra. Você tem uma falta de dados muito grande. Então, assim, você tem que rebolar para poder conseguir, né, descrever situações, provar situações. Então, assim, é bem desafiador. Eu vou até voltar, essa sua pergunta, eu vou até voltar para poder responder parte da pergunta que a Ana fez, porque, assim, quando eu falei sobre essa questão da falta de dados, foi exatamente como nasceu o Fogo Cruzado. Porque, assim, apesar do Rio ser uma cidade ser um estado onde a violência armada é extremamente latente, não existiam muitos dados sobre isso. Você tem aqueles dados básicos que são os dados que quase todo estado tem, que os dados gerais sobre homicídio, sobre roubo, sobre estupro. Você tem os dados gerais. Mas o Rio tem uma particularidade em relação à violência armada, e não só o Rio, porque quando você vê o índice de homicídios nos outros estados, você vê que não é privilégio do Rio. Em relação a tiroteios. Então, eu queria saber, beleza, mas isso acontece onde, com que frequência, com quantas vítimas? Queria mais detalhes sobre isso. Então, quando a gente vê que esse dado não existe, a gente vê que há ali uma dificuldade, mas foi a oportunidade que eu enxerguei para trazer o Fogo Cruzado à vida. Um exemplo. Antigamente, aqui no Rio, tinha dados sobre vítimas de balas perdidas. O último dado sobre vítimas de balas perdidas é de 2012. Ou seja, houve uma decisão de não mais produzir essa informação. E a gente não consegue saber, né, quem tomou essa decisão e por quê. Mas simplesmente esse dado acabou. Então, quando a gente pensa nisso, isso me lembra o que aconteceu agora com os dados do coronavírus, que foi quando o governo federal decidiu que não ia mais divulgar os dados do corona às 5 da tarde, eles iam divulgar às 7. Depois eles decidiram que iam divulgar às 9. E depois eles decidiram, acho que eu não quero divulgar isso mais. Ou seja, a gente fica refém dessa boa vontade de quem produz os dados. Então, é importante que a sociedade civil se una para poder produzir essas informações também, porque assim, quando essas pessoas elas detêm esse monopólio da informação, né, elas produzem essa informação. Se ela decidir que não vai mais produzir essa informação acaba. E aí, acabou, né? E por que qual que é a importância disso? Nessa movimentação do governo federal, eles queriam evitar que esses dados fossem a manchete do Jornal Nacional, né? E isso mostra que quem detém esse dado detém
o discurso sobre esses dados. Essas pessoas vão definir quem vai falar sobre isso, quando e como. Então, quando aqui no Rio decidiram parar de publicar as informações sobre vítimas de balas perdidas, essa cobertura acabou na imprensa, porque ninguém tinha essa informação mais. Então, o Fogo Cruzado começou a fazer esse levantamento, tanto dos tiroteios em geral, mas fazer recortes de abordagem. Então, assim, a gente faz um recorte sobre vítimas de balas perdidas, sobre crianças vítimas da violência armada, sobre chacinas. Então, por exemplo, quando a Ágata foi morta ali no Complexo do Alemão, no ano passado, a gente divulgou para todo mundo, olha, a Ágata não foi a primeira e já tem X número aqui de crianças que foram baleadas esse ano. Agora que completou 1 ano da morte dela, a gente divulgou que desde que a Ágata foi baleada, outras, se eu não me engano, 21 crianças foram baleadas depois de Ágata, nesse intervalo de 1 ano. Então, assim, só a gente tem essa informação e disponibiliza imediatamente. Inclusive, disponibiliza em aberto, porque a gente tem uma API. Então, assim, é só entrar lá e já acompanhar ao vivaço. Então, assim, essas dificuldades fazem a gente meio que movimentar também. Isso não significa que é bom não, tipo, sair da sua área de conforto. Significa que eles estão falhando, né? Eles intencionalmente param de produzir isso para poder controlar o que é dito sobre esse assunto. Então, assim, existe a possibilidade da gente se movimentar para não ficar refém da boa vontade dos governos, né? É uma urgência.